Na verdade, hoje, nosso irmão pude preparar-nos um tema, o qual o tema do dia é o maná que não desvanece. O maná que não desvanece. Isso baseando-se no livro de Apocalipse 3, os seus versículos 15 a 16. Ele lê mais um pouco de Hebreus 10, os seus versículos 19 a 22. Também um pouco de João 5, os seus capítulos 24. Apocalipse 3, podemos nos manter de pé? Apocalipse 3, os seus versículos 15 até 16. Lê-se assim a palavra do Senhor. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E Hebreus, é isso. Hebreus 10, os seus versículos 19 até 22. Lê-se assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E por fim, esse é João 5, os seus versículos 24, lê-se assim a palavra. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que a palavra lida, que o Senhor poder abençoar. Amém. Amém, amém, irmãos. Amém. Pai nosso, te agradecemos esta manhã. Hoje há uma fonte na casa de Davi para a limpeza e purificação dos nossos corações. O tema que eu trago hoje, intitulado O Maná que não desvanece, é baseado no sermão Porque as pessoas são tão inconstantes, de 1 de janeiro de 1956. Jogue o seu pão sobre esta água e ele retornará para você algum dia. Semeie a semente, você colherá a colheita certa. Se você semear a semente errada, você colherá as coisas erradas. Você não pode ir ao leste e ao oeste ao mesmo tempo. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Irmãos, ou você está apontando para Deus esta manhã com tudo que há em você, olhando para Ele, ou você está apontando para outra direção. Às vezes, achamos que estamos indo pelo sentido certo, mas estamos indo pelo errado. Não tem como Deus ser contigo enquanto você está nas coisas erradas. Deus teve de remover Adão e Eva do jardim porque eles se separaram da presença de Deus. Em Apocalipse 3, 15, 16, eu vou voltar a ler, diz em 15: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui Deus diz que aquele que não anda nos seus preceitos, que não guarda a sua palavra e não trilha pelo caminho correto, Deus não é com ele.
Deus o tira da sua presença. É importante nós nos voltarmos para Deus e estarmos em Deus, para que nós possamos ter Deus na nossa vida. E o profeta aqui diz que nós não podemos ir para a direita e a esquerda ao mesmo tempo. Se nós estamos direcionados para a esquerda, nós devemos ir para a esquerda até chegar à esquerda. Se estamos direcionados para a direita, temos que ir à direita até chegar à direita. Assim como uma bússola. A nossa bússola é o Espírito Santo. O ímã da bússola aponta ao norte. E só ao norte. Em Hebreus 10, versículos 19 e 22, temos, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Irmãos, um cristão tem que ter um lugar sólido de descanso. O único lugar de descanso que um cristão, um verdadeiro cristão, nascido de novo, pode descansar a fé, é sobre a irremovível palavra de Deus. Ela não é construída, nem pode ser construída sobre areias movediças da teologia do homem ou das doutrinas das igrejas. Mas um verdadeiro crente, sua fé repousa sem mudanças quando ele se aproxima da palavra de Deus. Uma certa noite, vou contar aqui algo que aconteceu com o profeta. À meia-noite, ele tinha um desejo muito grande de pregar, mas era meia-noite, então ele só podia pregar para sua esposa. E ele disse a ela: a fé cristã é baseada no descanso. Um cristão não fica agitado. Um cristão não corre de um lugar para outro. Um cristão não discute. Não se incoloriza. O que significa? Entrar em estado de ira. Ou se preocupa com as coisas. O cristão repousa. Está tudo acabado. Para nós, está tudo consumado no Calvário. Pode haver doenças e decisões, mas o cristão descansa sobre isso. Sabendo que Deus é capaz de manter o que Ele realizou. Sabendo que não importa o que é ou o que pareça. Não há doença nem tristeza ou morte. Não há fome, nem qualquer coisa que possa nos separar do amor de Deus. Que está no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos em repouso. Apenas devemos deixar o nosso velho ser, o nosso velho barco, se agitar. Porque aquele que nos segura é uma âncora segura. Mais uma vez, o profeta encontra-se, desta vez, voando num avião, junto a ele alguns companheiros. E eis que eles estão voando bem baixo, sobre o mar. E ele avista um barco no mar, com as velas baixadas. E que no mar havia uma grande tempestade naquele momento, e este barco balançava para frente e para trás. E ele pergunta-se: olha, o que faz aquele barco ficar ali e não afundar ou ir para longe? E um dos companheiros de viagem o diz: tem uma âncora nele no mar. O barco não pode afundar. Pode atravessar as ondas, mas não pode afundar, porque está ancorado. Louvado seja Deus, irmãos. Algumas ondas podem passar por cima, outras podem passar por baixo, mas independentemente disto, se a âncora segura, não é o barco que se mantém, é a âncora que o segura. Não é o que eu sou, ou o que eu serei, muito menos o que eu era. É o que ele é agora, para mim e para ti, querido irmão. Agora, você encontra pessoas que parecem ser muito religiosas, parecem ter um desejo tão profundo de buscar a Deus e diariamente pesquisam, estudam com cuidado
com todo zelo a palavra de Deus e buscam a Deus. E nunca chegam a qualquer tipo de conclusão de onde podem estabelecer-se ou ancorar-se em Cristo. E o profeta nos diz que isto, por experiência, são as pessoas intelectuais, as pessoas que buscam a palavra pela mente, as pessoas que buscam a justificação das coisas de Deus pelo intelecto. E aqui ele nos ensina que nós temos duas fases do cristianismo. Ou melhor falando, temos o mesmo cristianismo dividido em duas fases. Onde a primeira fase do cristianismo é a concepção intelectual ou mental da maneira que Deus diz na sua palavra acerca do Senhor Jesus Cristo. E a segunda maneira ou fase é uma experiência experimentada que Deus deu a cada homem no seu coração para sentir a Cristo. O intelectual é faminto. Ele está se deleitando em Deus, mas o seu regozijo não dura. O outro parece ter vitória a todo momento. Não há nada que os incomode. Eles estão sólidos e ancorados quanto podem estar. Nenhuma prova, nenhuma tempestade os incomoda. Mas eles parecem ter algo de si que as pessoas que são cristãs e que tentam viver para Deus admiram esse tipo de cristão. Aquele cristão que não é acerca de vir à igreja. Aquele cristão que vive a Deus a todo momento. Aquele cristão que não precisa ajoelhar para sentir Deus no seu coração. Aquele cristão que tem certeza que Deus é com ele. Não aquele cristão que vem buscar e meia volta à velha rotina. E o profeta se perguntou acerca dessas coisas. Ele disse: Senhor, por que essas pessoas têm e outras... O que essas pessoas têm que outras tanto desejam e que ainda parecem falhar em obtê-las? Temos um irmão que busca Deus com tudo que está nele, incessantemente, mas não consegue ter a simplicidade de um cristão, a âncora nele. Agora podemos ver que estas coisas estão acontecendo no cristianismo, aqui dentro da igreja. Muitas pessoas vêm ao culto, se regozijam e gritam, louvam ao Senhor enquanto o Espírito Santo desce. Toda a condenação deixa o seu coração. E assim que um dia ou dois passam-se, ele volta à velha rotina. No entanto, eles estão comendo do mesmo maná. Estamos aqui, estamos a ouvir a mesma pregação, temos o mesmo pastor. Mas oramos e dissemos a Deus: perdoe-me por isto, perdoe-me por aquilo, eu não volto a fazer isto, não volto a andar por aquele caminho. Mas passado 2, 3 dias, eu me encontro de novo nos velhos caminhos. Até me assusto às vezes. Olha, voltei, eu disse que não ia mais beber, mas falhei, estou aqui, estou a beber. Mas eu comi do maná ontem. Esse maná desvaneceu, apodreceu. Não foi o suficiente para te manter firme em Cristo, porque não havia ali a âncora de Cristo em si. A verdade fundamental que Jesus Cristo disse em São João 5,24, ele diz que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vitória eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, se nós buscamos a Deus em verdade, esta palavra tem que se cumprir na nossa vida. Eu tenho que sair, ir aos meus afazeres do mundo e não voltar a estar condenado pelas coisas que já passaram na minha vida. Esta é a prova de que a âncora está em mim, está em ti, está em nós. O profeta nos ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e crer, aplicá-la e descansar sobre ela. Eu não preciso pedir 3, 4, 5 vezes um carro a Deus. Bastou eu pedir uma vez, eu ter certeza que Deus é comigo. Eu tenho que descansar, esperar Deus agir. Porque não é acerca da minha vontade, é acerca da vontade perfeita de Deus. Amém. Sobre a segunda fase, o profeta nos faz aqui uma pergunta. O que faz essas pessoas saírem do campo e comerem o maná? Então, antes que a noite chegue, muitas delas ficam famintas. Ouvem pregações na rádio,
vêm à igreja, ouvem um bom sermão e vão para casa e se regozijam. Ficam felizes, comentam, hoje foi um culto abençoado e tudo mais. Mas então, que coisa é esta que vem e tira tudo de você da pequena dificuldade que aparece? Esquecemos de Deus. Damos costas a Deus, assim como Adão e Eva o fizeram no jardim do Éden. Verdadeiramente, se você está ouvindo a palavra, a sua alma está se alegrando com a palavra, é o Espírito Santo que você está comendo. Se esta palavra vos alegra, vos chama a atenção, Deus está neste lugar. E assim como o maná descia, a palavra de Deus, o seu Espírito também está emanando neste lugar. Agora, vamos observar que este maná, quando caía, isso para os israelitas no deserto, Deus o enviava para prover os filhos de Israel na sua jornada. Então Deus disse a Moisés e a Arão que construíssem uma panela dourada e a enchessem completamente de maná e a colocassem no lugar santo ou no lugar santíssimo junto à arca. Este maná tinha que ser posto junto à arca. De formas com que ali ele nunca desvanecia, nunca envelhecia, ele nunca perdia a doçura. Sempre estava bom ali dentro. Porque como nós sabemos na leitura da Bíblia, quando Moisés tirou o povo para o deserto, atravessando o Mar Vermelho, Deus proveu aos seus filhos. Fazia descer o maná. E aquele maná, depois de algum tempo, percebeu-se que envelhecia quando ficava mais um pouco tempo no chão. As pessoas comiam, faziam bolos, faziam pão, comiam aquele pão, mas depois de algum tempo evaporava e não tinha mais. Até a meia-noite as pessoas voltavam a sentir fome. E depois criavam aquilo tudo que criou-se, que nós bem podemos ler na Bíblia. Então Deus vendo isso, olhando que na mesma igreja, nas mesmas circunstâncias, um irmão come do maná, o outro come, mas um mantém-se firme, sem fome. O outro continua com fome. Então Deus, para terminar com isso, ele ordenou ao Arão e ao Moisés que construíssem uma panela dourada e que enchessem com o máximo de maná que pudessem tirar do chão. E que levassem essa panela e deixassem perto da presença de Deus, perto da arca. E todo aquele que começa daquele maná não sentiria fome. Isto representa-nos os dias de hoje. E os cristãos que comem deste maná, você pode encontrá-los na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado ou domingo. Indo bem ou mal, num dia nublado ou claro, num dia sóbrio. Ele sempre é doce, sempre cheio de amor, nunca fala nem faz nada errado. Está vivo sobre a glória de Deus. Ele nunca fica com fome. Ele está sempre cheio de Deus. E para fechar, o profeta diz que as pessoas vão à igreja e dão um aperto de mão na igreja. Riem e te chamam de irmão. Fora da igreja, eles administram um pequeno negócio que não seria bom correto para os ganhos pessoais. Aquelas pessoas que vendem álcool, vendem cigarro, vendem aquelas roupas que dizem que os irmãos aqui não podem vestir. Eu não diria que essas pessoas estão aqui no tabernáculo, mas eu digo que há coisas que as pessoas fariam e elas ficam diferentes. A mínima e menor coisinha trará de volta o velho temperamento. Esse egoísmo, irmãs, abrirá uma orelha para ouvir fofocas. Ou fará algo desse tipo. Essa pessoa nunca entrou nesta panela aqui. Eles estão lá fora. Eles estão realmente comendo o mesmo tipo de maná. Eles foram trazidos para o acampamento. E é aí que o acampamento do campo é onde as pessoas pregavam o maná. E eles estão lá.
E esse maná que eles comem é o mesmo maná que este homem aqui dentro come. Ambos têm o mesmo pastor. Ambos leem a mesma Bíblia. Mas um permanece constantemente verdadeiro e humilde. E o outro tem seus pensamentos em outras coisas. Indo desta maneira, dentro e fora, ambos comendo o mesmo maná, mas um deles entrou e o outro ainda está fora. Ambos são crentes da vida eterna, mas um é batizado pelo Espírito do reino de Deus e o outro está fora, comendo o mesmo maná. Irmãos, nós todos estaremos comendo o mesmo maná até a volta de Cristo. Mas lá é onde vai haver a separação entre o joio e o trigo. Porque ambos estamos a comer o mesmo maná. Ambos parecemos cristãos, ambos parecemos santos. Olhando para os irmãos, nós todos aqui somos de Deus. Mas isto depois é separado dos nossos hábitos do dia a dia. É onde nós descobrimos quem é de Deus e quem não é de Deus. Não é quando o pastor vê, não é quando o outro irmão vê. É quando você está sozinho, com aquela pessoa lá fora que até às vezes é uma pessoa do mundo. Qual vai ser a sua reação ao receber um insulto? Qual vai ser a sua reação ao te barrar a entrada no trânsito? Qual vai ser a sua reação ao te acusarem na família? Qual será a sua reação em postura quando você ser, de certa forma, enganado lá fora? Vendo que, olha, eu tenho razão, mas estão-me a tirar a razão. Qual vai ser a sua postura? Vamos nos manter ancorados em Cristo ou fora de Cristo? Mas o mais importante nesta palavra é que temos aqui dois tipos de cristianismo. Não vale a pena seguirmos a Deus com força, seguirmos a Deus com intelecto, com a nossa capacidade de ler as Escrituras. Temos que seguir a Deus com a nossa alma, com o nosso coração, com toda a entrega. Isto não é algo forçado, tem que ser algo natural, algo original, tem que ser Deus agindo em nós e não nós agindo em Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. A pregação foi curta, mas espero que tenha sido abençoado. Deus abençoe. Vamos cá. Mas Deus abençoe, irmão Gerson. Eu não tenho muita coisa a falar. Eu gosto de ver homens que se entregam e que tenham o entendimento da palavra de Deus.